seja bem-vinda ao nosso segundo vídeo da série Ela Não Tem Pena de Você e Nem Eu. No nosso primeiro vídeo, caso você tenha perdido e caso tenha assistido, vá lá nos comentários, comente. Como nós não vamos fazer essa série de vídeos assim, ao vivo, numa live, para que a gente possa interagir, eu gostaria que você se interagisse comigo através dos comentários. Então comente o que você achou do tema, se você se vê como essa vitimista, né? Se não é você, né? É aquela pessoa, é a sogra, é a cunhada, é a vizinha, é a amiga, né? É qualquer outra pessoa que não você, que é a vítima, e como você lida com isso. Mas, enfim, no nosso primeiro vídeo eu tratei com vocês sobre essa questão do vitimismo, sobre as suas consequências, sobre como o vitimismo nos enfraquece e sobre como nós estamos cercadas, né, na sociedade de um modo geral, de pessoas que estão sendo conduzidas a viver nesse vitimismo. Mas, cá entre nós, nós mães, não temos lá muito tempo para nos colocar de vítimas, né? Porque a vida, ela exige uma ação, exige que nós saiamos de nós. E aí, nós não temos esse tempo de nos desgastar, porque o vitimista, o que ele não quer? Ele quer ser poupado, né? Ele não quer se desgastar. Ele quer que alguém faça as coisas na hora que ele quer, do jeito que ele quer, adule mesmo, né? E que coloque que é um coitadinho, que é uma coitadinha, que precisa ser amparada, que precisa ser cuidado o tempo todo. Quer ser tratado como um bibelô. Mas nós mães, de um modo geral, nós não temos nem tempo para nos fazer de vítimas. Então, talvez você comece a se perguntar, bem, se a vida está exigindo de mim uma ação, se eu não estou me colocando como vítima, né? Se eu tenho ali um mínimo de maturidade e entendo o meu papel na minha família, né? Entre os meus parentes, entre os meus amigos, aqui no Instagram. Então, se eu tenho um mínimo de maturidade para não me colocar como vítima, então qual é o meu problema? Qual é o nosso problema, né? Por que nós não conseguimos nos organizar? Por que nós não estamos conseguindo viver esse ora et labora todos os dias? Por que nós não temos uma vida de oração frequente, né, digna, que tenha ali o seu momento mesmo de oração firme e não conseguimos nos colocar ao serviço da nossa vocação, da nossa família, das outras pessoas, sem ficar nos lamentando? Por que nós não conseguimos dar esse passo? Você já se perguntou? Porque talvez você diga assim, Maia, olha, eu assisti o seu primeiro vídeo e, sinceramente, do fundo do meu coração, eu também não me vejo como vítima, né? Igual você falou, quando eu percebo que eu estou caminhando ali para o vitimismo, eu chamo a razão e digo, não é assim, né? Vamos levantar, vamos seguir. Eu não me permito ficar nessa posição de vitimismo. Então, Maia, me diz aí, qual que é então o meu problema? O que me impede de me organizar? Por que os meus relacionamentos estão desgastados? Por que eu não consigo educar os meus filhos? Por que eu não consigo corrigi-los adequadamente? Por que eu não consigo lidar com as dificuldades do meu cotidiano sem me desesperar, sem perder o prumo, como dizem, né? Sem me desorganizar, sem perder a ordem, sem perder a paciência? Por que eu não consigo conviver com os meus filhos, com o meu esposo, vivendo a caridade no meu lar? Então, qual é o meu problema? Se eu não sou vitimista, então qual que é o meu problema? E se existe esse problema mesmo, ele tem solução? Qual é a solução? Então, a minha resposta é sim, este problema existe. E talvez você não esteja assim se colocando nessa posição de vitimismo, né? Mas esse problema que nos consome, esse bichinho que vem nos morder, se chama soberba. E todos nós, em maior ou menor grau, todos nós somos mordidas por esse bichinho da soberba, né? E esse bichinho da soberba, ele tem um irmão siamês, que vive ali grudadinho que ele, que onde a soberba está, ele está, e se chama egoísmo. Então, esses dois irmãozinhos aí siameses, que vivem no nosso dia a dia, eles sim nos impedem de
viver como a gente deveria viver, de dar os passos rumo a um crescimento, rumo a uma maturidade, né? Como mulheres, como mães, como esposas, como cristãs. Então, esses dois bichinhos é que vêm nos roer e que nos impedem mesmo de seguir o nosso ora et labora. E é sobre isso que nós falaremos nesse segundo vídeo. Vamos lá? Então, vamos falar um pouco hoje sobre esses dois bichinhos, a soberba e o egoísmo, porque sim, eles andam de mãos dadas, onde um está, o outro está também. E como deixar de sê-lo, que é a parte mais importante desse vídeo. As dicas que eu tenho encontrado nos livros que eu tenho lido, que eu tenho estudado sobre esses temas e que tem me ajudado a pelo menos tentar sair desse carrossel, né, de horrores que é viver uma pessoa mimizenta, reclamona, egoísta, soberba. Vamos lá? Então, vamos lá. Maia, o que é a soberba? O que é ser soberbo? A pessoa soberba é aquela que quer ser mais do que ela de fato é, né? A pessoa soberba é aquele que presume ser superior a tudo e a todos. Eu sou melhor, eu sei fazer, eu faço tudo muito melhor, né? Então eu tenho um amor próprio em excesso. A pessoa soberba, que está sendo consumida pela soberba, ela sempre acredita ser melhor do que todos, saber como é que as coisas são, quais são os caminhos melhores, quais são as soluções melhores, né? Ela não consegue ouvir o outro. Então vamos lá, lembrando que todos nós, eu, você, seu esposo, seu amigo, seus filhos, seu vizinho, todos nós temos a pitadinha ali, o bichinho da soberba que vai nos roendo. A questão é conseguir compreender, enxergar quando ele começa a nos morder e neutralizá-lo, retirá-lo. Então vamos lá. Você se faz de vítima, né? A pessoa vitimista, ela necessariamente é soberba, né? Nem todo soberbo é vitimista, mas todo vitimista, ele é corroído pela soberba, né? Mas por quê? Porque a pessoa que ela se faz de vítima, ela quer o quê? Ela quer ser servida por todos, né? O seu amor próprio é tão elevado que ele não enxerga um palmo além do próprio umbigo. Então, ele quer ser ali o sol de fato, que tudo gire ao seu redor, né? Que todos estejam ali prontos, né? Para atender às suas necessidades, às suas vontades, os seus desejos. Então, todos precisam bajular aquela pessoa, né? Ter peninha daquela pessoa e, consequentemente, fazer tudo que o agrada. Ou seja, né? A pessoa vitimista, ela também é soberba e ela tem aquele pensamento, eu sou tão boa, mas tão boa, que todos deveriam me servir. Todos deveriam se curvar às minhas opiniões e às minhas vontades, né? A mãe soberba é aquela que se irrita com o filho porque ele não fez o que ela queria, na hora que ela queria, do jeito que ela queria, independente da maturidade da criança, independente das circunstâncias ali do momento, né? Eu sou, né? A minha vontade é que reina, é que impera. E aí aquela linha tênue que nós precisamos que nós precisamos compreender e discernir, que é aquela linha tênue que separa a autoridade do autoritarismo. Aquilo que eu devo comandar o meu filho, dirigi-lo para que ele faça porque é o melhor para ele, e sim, eu sou uma autoridade, ele precisa me ouvir e me obedecer, conforme as orientações que eu dou, e aquela linha tênue do descontrole, da mãe descontrolada, da mãe que quer ser servida, da mãe que quer ter as suas vontades supridas no momento que ela quer, do jeito que ela quer, quando ela quer. Então, assim, o filho, eu acho que, por isso que lá na Sagrada Escritura tem aquele versículo que fala, mulher, serás salva pela maternidade. Porque o filho, ele é um expert em fazer escancarar essa mimizenta, essa vitimista, essa egoísta, essa soberba que habita dentro de nós. Porque o filho, ele está ali a todo momento precisando que nós saiamos de nós,
né? Abramos mão da nossa vontade, do nosso desejo para cuidar daquele ser que precisa de nós. Então, quando o filho chega, é quando fica em letreiros luminosos esse nosso amor próprio, essa soberba, essa vontade de ser servido o tempo todo, né? De ter razão o tempo todo, de estar em primeiro lugar o tempo todo, né? Primeiro eu e depois os outros se der certo, né? Então, quando os filhos chegam, isso fica muito latente a gente, né? Ao olhar aquela criança e como nós nos descontrolamos diante de uma birra, diante de um choro, diante de uma teimosia, né? Por quê? Porque naquele momento eu queria fazer o almoço, ou porque naquele momento eu queria tirar um cochilo e aquela criança está ali atrapalhando o que eu quero. Por que que a sociedade, de um modo geral, hoje tem rechaçado a ideia da maternidade? Porque o filho, ele vem mostrar justamente isso. E as pessoas, hoje, quando vão justificar o fato de não quererem serem mães, de não quererem ser pais, justifica justamente o que? Ah, mas é porque eu não quero ninguém que atrapalhe os meus planos, que atrapalhe as minhas viagens, que atrapalhe o meu lazer. Então, fica ainda mais escancarado esse egoísmo que está, né, embrenhado de fato no nosso dia a dia, na nossa sociedade moderna. Então, nós vivemos naquela questão do, como o Padre Paulo Ricardo fala, né, no foge da dor e busca o prazer. Quando a criança está dando birra, qual que é a vontade que a gente tem? De fugir da dor, ou seja, fugir daquela ocasião em que você tem que se acalmar, que você tem que ir, que você tem que corrigir, que você tem que insistir, né, porque corrigir cansa, desgasta. E buscar o prazer, que é o quê? Ter a satisfação, né? A satisfação do amor próprio, de ir fazer qualquer outra coisa que você queira fazer naquele momento que não está ali cuidando e corrigindo essa criança. Então, a pessoa soberba, a pessoa egoísta, ela sempre tem ali em primeiro plano, né? O primeiro da lista é aquilo que ela quer. E isso nos impede. Isso nos impede de ter um momento de oração, porque ao invés de levantar e ir fazer a minha oração, eu quero ficar deitada mais um pouquinho, ou ir deitar mais tarde, eu quero assistir aquela série, eu quero, né, enfim, fazer qualquer outra coisa que não me desgaste. Então acaba que nós, quando nós temos ali o nosso egoísmo ainda muito arraigado na gente, a gente não consegue viver de fato uma vida em comunidade, em família, porque nós estamos tão preocupadas com aquilo que nós queremos que nós não conseguimos pensar no outro. Então, disso decorrem, né, todas aquelas crises, né, os gritos, as palmadas, né, porque quando a criança está ali exigindo de você e você não quer se dar, você não quer se desgastar, automaticamente você se revolta, você se ira com aquela situação. Então é isso que decorre toda aquela birra, grito, a chinelada, né, a correção que não deveria ser feito naquele tom, daquela forma, com aquelas palavras. Então, os castigos desnecessários, as reclamações, as palavras duras que muitas vezes machucam a criança, né? Então, você quer que a criança se sente? Não porque é bom ficar quieto, ter um momento de quietude, ser uma pessoa menos ansiosa. Você quer que ela se sente simplesmente porque você quer uma folga. E colocar aquela criança sentada ali vai te dar aquele respiro que você estava precisando. Então, como combater essa soberba? Como combater esse egoísmo que vive ali no nosso dia a dia? Lembrando, todos nós somos soberbos, todos nós, em maior ou menor grau, passamos por situações como essa que eu citei, né? Quem nunca quis ficar na cama mais tempo ao invés de ir fazer aquilo que estava precisando fazer? Quem nunca, né, não quis ir e se debruçar naquele curso, naquele livro que você precisava estar estudando, precisava estar ouvindo ou lendo, e optou por ficar assistindo um videozinho, uma piadinha, ou uma série, ou fazendo qualquer outra coisa que não exigisse de você aquele esforço. Então, como combater essa soberba? A soberba, ela deve ser combatida com a virtude contrária. E qual é
é essa virtude contrária? A humildade. E nesse vídeo eu quero deixar assim um pouco mais esclarecido o que vem a ser humildade. Porque as palavras, elas foram muito distorcidas nos seus significados. E quando a gente pensa em humildade, a gente pensa naquela pessoa, né, toda sofrida, aquela pessoa que está ali sempre se colocando abaixo dos outros. E não é bem isso que é a humildade. Então vamos lá, o que de fato é a humildade? A humildade é uma virtude que inclina o homem a ter-se e estimar-se só pelo que ele é de fato, só pelo que ele vale de fato, e não em mais, e não em menos, né? O humilde, ele se conhece, ele conhece as suas potencialidades, ele conhece também as suas fraquezas e ele se reconhece diante daquilo que ele realmente é, daquilo que ele realmente vale. Nem se coloca abaixo daquilo que ele é, do conhecimento que ele tem ou da capacidade que ele tem, mas também não se coloca acima. Ele reconhece as suas limitações nos dois extremos, tanto acima quanto abaixo. Então, cada um, eu até peguei uma citação aqui do São José Maria de Escrivá, que ele fala assim: cada um de vós quereria ser como um sol e converter-se em centro, que é essa soberba, que é essa vontade de ser melhor do que todos, mais merecedor do que todos, né? Quereríeis que todos vos amassem, que todos vos distinguissem. Quem não gosta de ser ali, né, reconhecido, pavoneado, elogiado, né? Então, a soberba, ela provém desse exagerado amor próprio, né? Cada um de vós ama a si mesmo de um modo desmedido. Né? Não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a mim mais do que todas as coisas, né? Então, se o homem se conhecesse tal qual é, a humildade seria fácil. Hein? Mas o amor próprio o leva a exagerar suas boas qualidades e a dissimular os defeitos. Então, o amor próprio que é o quê? Colocar os holofotes em cima daquelas qualidades e jogar os defeitos para debaixo do tapete. E assim aparentar aquilo que de fato não é. E isso nós temos que tomar muito cuidado, principalmente aqui nas redes sociais. Por quê? Porque aqui tudo é elevado à máxima potência, né? Você vê um vídeo e você já tira conclusões daqueles pequenos segundos, daqueles pequenos trechos. Quantas pessoas vêm sendo aí, né, canceladas por causa de uma palavra que não foi bendita, né, ou por causa de uma atitude que foi interpretada de uma forma incorreta, ou porque você olha um trecho e acha que aquela pessoa é maravilhosa, é perfeita, que está sempre linda, arrumada, cheirosa, que nunca tem dor de barriga, né? Então, aqui as redes sociais, elas potencializam muito e é muito fácil se perder. É muito fácil ser levada pela vaidade, pelo amor próprio, pela soberba e começar a também querer transparecer aquilo que não se é. Querer transparecer, ser de fato melhor do que realmente é. Então, a humildade, ela é aquele caminho para todas as virtudes. Mas como conquistá-la? Como desenvolver a humildade na nossa vida, no nosso dia a dia? Então, a humildade tem 3 graus. Vamos lá. Esses graus, você começa do mais baixo até chegar àquela humildade realmente elevada. Uma humildade de 3º grau. Eu vou falar aqui de forma bem sintética para vocês, né? Vou tentar sintetizar o que vem a ser esses 3 graus da humildade e como reconhecer esses graus e tentar viver na nossa vida. Vamos lá? Vamos tentar ser assim mais humildes. Vamos tentar realmente reconhecermos aquilo que somos, aquelas potencialidades que temos, reconhecer os nossos defeitos, buscar sanar esses defeitos para, enfim, sermos realmente, verdadeiramente humildes. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro grau da humildade? Aquele grau mais básico. O primeiro grau da humildade é o da necessidade de necessidade para se salvar. É o humilhar-se.
né? Mesmo que fossem senhores, mesmo que fôssemos senhores do mundo todo, nós não infringiríamos nenhum dos mandamentos, nós não ofenderíamos a Deus. É aquele primeiro grau que nos leva também a viver em estado de graça. Ou seja, mesmo que nós fôssemos pessoas extremamente poderosas, extremamente inteligentes ou extremamente ricas, enfim, aquilo que você considera uma pessoa grande, elevada, mesmo que nós chegássemos a ser esta pessoa, nós nos humilharíamos diante da grandeza de Deus. Nós não iríamos, como que eu digo ali? Nós não iríamos infringir, a palavra é essa, infringir nenhum dos mandamentos, porque essas infrações aos mandamentos, mesmo que pequenas infrações, mesmo das mais simples, das mais básicas, ofendem grandemente a Deus. Então, eu nada farei, aquele primeiro grau da humildade, aquele que eu me disponho, aquele que eu me proponho, né, a nada fazer que seja contrário aos mandamentos, nada que ofenda a Deus. Ou seja, eu reconheço o meu lugar e o lugar de Deus. E é aí que nós começamos a matar a soberba que habita em nós. Por quê? A soberba é aquele grito, sereis como deuses, né? É aquele, você vai provar o fruto e você vai ser como Deus. É esse grito que vive em nós. Queremos ser como deuses, melhores do que todos, mais inteligentes, mais capazes. Então, esse primeiro grau da humildade é matar esse pensamento, matar essa atitude. Não, eu sou aquilo que sou, pequeno como sou e um nada diante de Deus. E farei de tudo para não infringir nenhum dos mandamentos, ou seja, para não ofender a Deus de forma alguma. O segundo grau é um grau mais perfeito que o primeiro, né? Então, neste segundo grau, você está animado de modo a não preferir a saúde à doença, as riquezas à pobreza, né? As honras ao desprezo. Então, nesse segundo grau da humildade, essas diferenças, esses opostos para vocês são indiferente, você fica indiferente. Você quer apenas viver a vontade de Deus na sua vida. Se Deus, se é a vontade de Deus que você viva, tem ali uma riqueza, maravilha, você aceita com alegria essa riqueza. Se é da vontade de Deus que você passe por tempos de pobreza, ótimo, né? Vivemos segundo a vontade de Deus. Esse segundo grau é mais perfeito do que o primeiro, esse segundo grau é mais perfeito do que o primeiro, porque no primeiro a minha intenção é apenas me colocar no meu lugar e não ofender a Deus. Nesse segundo grau, eu quero não apenas não ofender a Deus, mas eu quero também cumprir a sua vontade, me humilhar, me colocar abaixo da vontade de Deus e dizer como Nossa Senhora, o faça-se conforme a sua vontade, mesmo que não seja aquilo que eu escolheria, mas seja conforme a sua vontade. E aí, o terceiro grau é aquele mais perfeito ainda, aquele que é mais difícil ainda, que entre duas coisas lícitas, entre duas coisas permitidas, entre duas coisas boas, o que mais nos desagrada é aquele que nós escolheríamos. Ou seja, nós tendemos ali a nos sacrificar para agradar a Deus. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, né, que escolheu a pobreza, que escolheu a humilhação, os espinhos e as dores. Então, vamos aí meditar ali, chegando aqui já final do ano, já daqui uns dias já começando esse ritmo de advento, de Natal. Vamos meditar o presépio e pensar, né? Deus poderia ter vindo da forma mais gloriosa, mas Ele escolheu vir pequeno para nos dar esse exemplo de humildade. Então, eu quero estar aqui ou descansar? O que eu escolheria? Eu escolheria estar onde mais
exige o meu esforço. Eu poderia estar descansando neste momento, deitando mais cedo, e eu escolhi estar aqui gravando esse vídeo para vocês, para tentar dividir esse conhecimento com vocês. Por quê? Eu não estou aqui porque é maravilhoso estar gravando. Eu estou aqui toda suada porque me custa gravar. Ai, Maia, mas você é tão humilde. Não, não é isso, né, gente? Não quero que vocês interpretem dessa forma. Mas eu quero dizer que nós devemos começar a violentar a nossa vontade até nas pequenas coisas. E nós vamos avançando aos poucos nesse caminho de humildade quando nós reconhecemos que, na verdade, lá no fundinho, a nossa vontade não era estar servindo ao outro, era estar nos servindo. Mas ao contrariar esta vontade, Deus nos dá as graças necessárias para aos poucos nós crescermos. Então, vamos lá, fecha aspas, né? Então, o exercício dessa virtude, abrange todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos começar a exercitar essa humildade na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, Igual ali o primeiro grau, humilhar-se, colocar-se ali diante de Deus, dar o exemplo para os nossos filhos, que nós vamos nos esforçar para não ofender a Deus. Dar o exemplo aos nossos filhos, vivendo essa humildade, esse grau de humildade, de desprezo de si, ao chegar e você pensar, nossa, eu queria descansar agora, mas essa criança precisa de um colo, essa criança precisa de mim, essa criança precisa que eu me torne uma mãe melhor, então eu vou escolher ser melhor também para servir essa criança. Então nós não precisamos fazer grandes coisas, seja na paróquia, num trabalho, na rua. É óbvio que nós somos cristãos em todos os lugares, mas nós precisamos começar a servir dentro da nossa família, com aquelas pessoas que nos são mais próximas. Então, vamos lá, é preciso subir, esses degraus, para que nós comecemos a avançar na humildade. Então, o exercício dessa virtude abrange todas as circunstâncias, porque em todas essas circunstâncias, desde as mais simples, desde uma birra de uma criança até um negócio que você precisa fazer, a vaidade e a soberba estão lá roendo, o egoísmo está lá roendo. Então, é preciso subir 3 degraus desse nível de humildade. Então eu falei os 3 graus da humildade, agora eu vou falar os 3 degraus pelos quais nós devemos subir para avançar nessa virtude da humildade. Então vamos lá, qual que é o primeiro degrau? É aquele conhecer-se a si mesmo. Por quê? Ser humilde não é reconhecer aquilo que se é, aquilo que se vale. Então, para saber quanto eu valho, seja para mais ou para menos, nós precisamos nos conhecer. Quais são as nossas aptidões? Quais são as nossas qualidades? Quais são os nossos defeitos? Então, o primeiro degrau para se subir, para se caminhar rumo à virtude da humildade, é esse conhecer-se a si mesmo. E reconhecermos que diante de Deus e diante também do mundo, somos pequenos demais. Um dia nós, esse corpo, esse rosto, esse motivo das vaidades e dos confortos ficará enterrado, virará pus e vermes. Então é preciso parar e pensar, meu Deus, meu corpo é uma miséria e misérias maiores afeiam a minha alma. É preciso reconhecer que nós, de fato, não somos assim pessoas tão ilibadas, tão santas, Porque nós mesmos temos em nós as más tendências. Então é preciso conhecer as nossas fraquezas para que nós começamos a combatê-las. Então, quando eu examino, as coisas boas que eu tenho feito, é preciso ver que até naquelas coisas boas, naquelas boas intenções, está lá a lei da vaidade, Está lá o bichinho do egoísmo corroendo até as nossas boas obras, até as coisas mais boas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então,
nós precisamos reconhecer que nós temos nada de bom. E se temos alguma coisa, é por pura graça de Deus. Então esse é o primeiro degrau, conhecer-se a si mesmo, suas aptidões, seus defeitos, a sua pequenez, né, as suas más tendências, para que então você comece a, de forma clara, conhecendo ali os seus pontos fracos, buscar sanar esses pontos fracos e esses defeitos. Então, feito isso, conhecendo a si mesmo, vamos colocar o pezinho ali no segundo degrau, que é querermos ser tidos por miseráveis. E o que somos de fato, né? Como é difícil não querer ser querido, né? Não querer ser elogiado, não querer ser reconhecido, porque no fundo todos nós gostamos de ser bajulados. E como é difícil querer não ser, né, tido por bom, por uma pessoa amigável, por uma pessoa boa, né? Querer que as pessoas vejam de fato aquilo que nós somos. Como é difícil, né? Querer que as pessoas nos vejam como de fato nós somos. É coisa muito difícil, né? Porque nós fugimos da humilhação, nós fugimos da crítica. Quem gosta de ser criticado, né? Terceiro degrau. Então, primeiro, conhecer a si mesmo, e o segundo, querer ser visto como de fato nós somos, e nós sabemos que nós não somos lá uma grande coisa, uma coisa muito boa. O terceiro degrau, que é receber a humilhação e recebê-la de bom grado. Ai, ai, ai. Querer receber a humilhação, aceitar a humilhação, aquela situação de humilhação, e recebê-la de bom grado, recebê-la com alegria. Senhor, como é difícil, né? O caminho para a humildade é humilhar-se. De que serve querer ser humilde se quando a humilhação chega, nos aborrecemos com ela? Como é difícil. Então veja que assim como a soberba está embrenhada, né, entranhada lá em nós, e nós vamos resistir bravamente nesse caminho da humildade, né? E não seguir este caminho da humildade, porque dói, porque é difícil. Como querer que as pessoas vejam de fato quem nós somos, né? Como não querer ser vista acima daquilo que nós somos? Como desejar, né, receber aquela crítica que nem era justa e se alegrar com essa crítica? E se alegrar com aquela humilhação, se alegrar pelas pessoas te terem como menos do que de fato você vale. Isso é difícil e sem a graça de Deus nós não conseguimos. Então, vamos lá pro final do nosso vídeo, né? Agora que já soltei as bombas, né? Nós já reconhecemos que somos soberbos, que somos egoístas, que nos descontrolamos de fato porque queremos ser servidos e não servir, né? Reconhecemos que o remédio é amargo, né? Que é difícil trilhar esse caminho da humildade, né? Esse reconhecer-se a si mesmo, saber das nossas limitações, né? Aceitar aqueles julgamentos, pré-julgamentos e humilhações, e aceitar com alegria não é fácil. Mas vamos lá para conselhos práticos, né? Como buscar a humildade de forma prática no meu dia a dia. Primeira dica: seja o primeiro a nunca falardes de vós mesmos, nem bem, nem mal. Não queira falar de si, nem bem e nem mal. Tomai cuidado em não expor as suas fraquezas, né, para estarem ali estimar e louvar, né? Nossa, olha lá fulana, como ela é tão piedosa, olha lá como ela é tão sofrida, olha lá como ela serve aos outros, né? Não querer que as pessoas tenham o conhecimento das suas fraquezas para, na verdade, ficar te exaltando. Né? Nossa, como é humilde aquela pessoa. Como é caridosa aquela pessoa. Né? Esse é um primeiro passo. Uma segunda dica, um segundo conselho prático, né? Fugirdes daqueles que vos adulam e mesmo dos que vos elogiam com frequência. Se tem uma pessoa no seu convívio que fica te elogiando demais, né? Tentar
evitar ou tentar acolher, né? A pessoa te elogiou, é óbvio que você não vai ser grossa, não vai ser mal educada, você elogia, né? Recebe o elogio, agradece e a partir daquele momento esquece. Não fica alimentando, né? Relembrando, degustando aqueles elogios. Porque nós tendemos a gostar disso. Então, uma pessoa te elogiou, seja gentil, agradeça, mas a partir daquele momento, esqueça os elogios e siga, porque senão você começa a buscar esses elogios, né? O elogio, ele é como açúcar, quanto mais você consome, mais você quer consumir. Então, é perigoso ficar ouvindo os elogios, porque até alguns podem não ser verdadeiros, né? E podem roubar ali também os méritos daquele sacrifício, daquela boa ação que você tentou fazer. Mas você também não vai poder controlar o fato da pessoa te fazer um elogio ou não. Então, receber um elogio, agradece e esquece. Terceiro conselho prático: procurareis aqueles que vos censura e repreende. Este é um bom amigo. Ou seja, vamos esclarecer aqui. Aquele que vos censura e vos corrige de uma forma justa e correta, por algo que de fato é. E não estamos falando aqui dos famosos haters, né? Aquela pessoa que quer criticar, que quer colocar o outro para baixo, que quer lançar aquela crítica que não serve de nada. Esse conselho aqui está falando daquela pessoa que viu uma ação que não foi boa, que não é algo que vai acrescentar na sua vida e chega para você e fala: olha, fulana, isso não foi bom, não siga por esse caminho que não vai ser bom, olha, isso que você está fazendo não é correto. Então, essa pessoa sim é um bom amigo, uma boa amiga. Quarto, né? Nunca responderes quando forem muitos os perguntados, né? Ou se a pergunta não foi para você. Aprender a pôr-se ali no seu lugar, não querer se sobressair, né? Não querer mostrar ali toda a sua inteligência e perspicácia, né? Então espere a pessoa se dirigir a você. Se tem várias pessoas ali e surgiu uma pergunta, não queira tomar a frente, né? Quinto conselho: não falardes das vossas coisas nem da vossa família. O vaidoso destila vaidade e satisfação própria por todos os poros. Então, não ficar aí alardeando as coisas do seu dia a dia, da sua família, né? Se não é uma situação onde aquilo que será dito não irá acrescentar na vida da pessoa, então é apenas por um ato de vaidade em si. Sexto conselho: não pensar muito voluntariamente em si mesmo. Não ficar ali pensando em todas as coisas que você faz, as coisas que você planeja, as coisas que você é capaz, ou seja, não ficar alimentando muito essa vaidade, esse amor próprio, essa inclinação que se tem. Não ficar ali naquele momento narcisista. Nossa, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa, né? Como eu sou inteligente, como eu sou bela. Então, evitar estes momentos. Percebeu essa inclinação? Afaste-se, vá fazer outra coisa, né? Repudie esse tipo de pensamento. Sétimo conselho: não responderes, justificares, defenderes. Ai, que esse é muito difícil, minha gente. Quando vos repreendem, ainda que não seja verdade aquilo que vos acusam. Como é difícil. Tem que estar lá no 3º grau da humildade, né? Porque quando uma pessoa faz uma crítica, muitas vezes, que é algo que de fato você está fazendo errado, já dói ouvir, você já, né, fica toda agitada, fica toda nervosa, querendo ali responder, justificar, repreender, né, dizer que você não é merecedora daquela crítica. Quanto mais esse calar e receber quando você não é culpada, né? Quando você não fez aquilo que você está sendo acusada. Como é difícil. E 8º conselho prático: não ambicionares altos postos e dignidades. Ou seja, ser humilde é um remédio muito do amargo, mas
extremamente eficaz para combater a nossa soberba, para combater o nosso egoísmo. Então, o que eu vou deixar aqui para você no final desse vídeo, né, sobre a soberba, sobre o egoísmo, por este caminho da humildade, é um conselho. Não queira fazer tudo de uma vez, né? Vá com calma, um passo após o outro. A cada momento, a cada dia, o seu cuidado. Eu estou numa situação de elogio, então eu vou me lembrar daquele conselho prático. Como que eu devo acatar isso? Como que eu devo viver? Eu me percebi ali me louvando, querendo me exaltar, querendo aparecer diante dos outros. Aí eu vou, como que eu devo agir nesse momento? Então, aos poucos, uma coisa de cada vez, né? Como dizem os antigos, devagar como andou, que o santo é de barro. Então, nós somos de barro. Nós vamos precisar muita calma nessa hora. Então, a humildade, ela tira o maior tropeço que nos impede de conquistar as virtudes, que é esse amor próprio, esse querer-se bem demais. Como é difícil. Mas não é somente esta dificuldade, né, que temos aí para o nosso crescimento, para o nosso ora et labora do dia a dia. Nós falamos aí do vitimismo e talvez você pense, Maia, não, eu não sou vitimista. Falamos aqui desse amor próprio, dessa soberba, e eu acho muito difícil você dizer que não se identificou em algum desses, né, desses exemplos, dessas citações que eu fiz aqui. Mas, enfim, talvez você fala que você já está combatendo, você já está tentando viver esse caminho de humildade. E você pode se dizer, Maia, mas ainda assim está difícil. Ainda assim eu não estou conseguindo, né, viver como deveria viver. Qual será o meu problema? Existe um outro problema? Pior é que sim. Existe um outro problema e eu vou falar dele para você no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.